ser melhor. Assim eu oro e te agradeço no nome santo de Jesus. Amém e amém. Eu queria compartilhar uma palavra com vocês. Nós vamos, toda segunda-feira, nós temos no canal do YouTube da igreja, a gente libera um devocional. Se você ainda não é inscrito no canal, faz favor, se liga, né, meu? Não, brincadeira. Mas vai lá e se inscreve no canal. E o assunto de amanhã é a respeito de oração. E é um vídeo de 4 minutos, né? Em 4 minutos você não consegue gastar todo o conteúdo, né? E eu senti muito forte no meu coração de explanar, né? De ir além do que você vai assistir amanhã. Então, pastor, estou ouvindo a palavra hoje, não vou precisar assistir o devocional amanhã. Não. Tá bom? Uma coisa vai completar a outra. Tá bom? Então, recebe da palavra hoje e continua recebendo amanhã pelo devocional. O tema do que eu queria compartilhar hoje é perseverantes na oração. Querido, o primeiro texto que nós lemos em Atos vai falar de quando o Senhor Jesus já não estava mais com os discípulos e eles recebem uma direção que é: fique em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E eles estão agora nesse momento que nós lemos aqui, obedecendo essa palavra, e a palavra vai dizer como eles fizeram isso. A palavra vai dizer, olha, eles perseveravam unânimes na oração. Querido, o primeiro ponto que eu queria tratar aqui com você hoje já é esse. Deus já sabia, e Ele já nos conhecia, Ele já sabia as nossas dificuldades, as nossas fraquezas, tudo aquilo que nós enfrentaríamos e passaríamos, e Ele já sabia que para algumas coisas nós precisaríamos de um pouquinho mais de perseverança. E uma das coisas que a gente precisa de bastante perseverança é a respeito de oração. Você já combinou com você mesmo que você ia todo dia tirar um tempo para orar, e você passou um dia, passou 2 dias, e a hora que você se lembrou, já fazia 2 dias que aquele propósito que você ia fazer todo dia tinha passado, e você não orou nenhuma vez? Já aconteceu isso com você? Mas a palavra está dizendo desse momento específico, do que está acontecendo aqui, e a palavra vai dizer, olha, o segredo de tudo que aconteceu na vida desses homens, a partir do Pentecostes, se deu por causa de um motivo: eles perseveravam na oração. Nós lemos um segundo texto, que é Romanos 12:12, e para mim, querido, esse texto, ele é um mapa, né, de como nos portar. Ele vai dizer primeiro a respeito da esperança. Você já notou que tem gente que não consegue viver o dia bom? Uma pessoa falou para mim assim: pastor, a minha vida está tão boa, tão tranquila, que eu já estou fazendo um jejum, que eu estou com medo que está vindo problema aí. Você conhece alguém assim? Não. Esse texto está dizendo: o tempo da esperança chegou, o tempo onde as promessas se cumprem, o tempo onde a paz reina na sua vida. Sabe, um tempo de esperança, aquele tempo que você respira e fala, a palavra está dizendo: regozijai-vos. Em outras traduções disse: desfrutai. Você está vivendo um momento bom da sua vida, querido? Olha para quem está do seu lado e fala para essa pessoa assim: larga de ser besta. Aprende, fala para ela, aprende a desfrutar das coisas boas da vida. Querido, a vida não é só luta, a vida não é só batalha, a vida também é tempo de paz. E tem gente que não sabe desfrutar do tempo de paz, já fica caçando guerra, não é? Você conhece crente caçador de guerra? Tem. Ele está dizendo: na esperança, descansa, regozija, desfruta. Sabe, querido, chegou o tempo da honra, saiba ser honrado. Tem gente que não sabe ser honrado.
você luta, irmão, para emagrecer. Luta. Engordar a gente engorda com uma facilidade, não é? Mas para emagrecer a gente luta. Daí alguém chega na gente e fala assim: nossa, você emagreceu. Daí você fala assim: imagina, querido, eu estou usando preto. Não, desfruta, você conseguiu. Fala assim comigo: obrigado. Quando alguém, querido, elogiar algo em você, quando alguém falar que você conseguiu alguma coisa que você estava querendo, agradeça. Não, ele fica falando: não, são seus olhos, não é? Mas ele vai dizer na tribulação: ah, que pena, a vida não é feita só de tempo de paz, não é? Também tem um tempo de guerra. Ele vai dizer na tribulação você faz o quê? Seja paciente. Ah, facinho, né? Manjamos disso aí, né? Ele está dizendo, querido, na tribulação você faz o quê? Está escrito aqui: descabele-se. Está escrito aqui: sai chorando e contando o seu problema para todo mundo. Está escrito aqui: vai para o agiota. Está escrito aqui, o que está escrito aqui? Seja paciente. Quem leu o devocional escrito, que estava nos grupos de WhatsApp e no Instagram, seja paciente no meio da tribulação, respire, reorganize e resignifique, sabe, encontra força de novo, calma o teu coração, Deus está no controle, Ele não vai deixar você sucumbir. Mas ele vai falar de um terceiro lugar também no texto, que eu gosto de chamar isso de lugar secreto, o nosso lugar de oração, e ele vai dizer a respeito da oração e desse lugar secreto: sejam perseverantes. Perseverem na oração, por mais que os seus olhos não estão vendo, por mais que pareça que você não está sendo ouvido, por mais que pareça que quanto mais você ora, pior o negócio fica. Permaneça, seja perseverante na oração. Obrigado, dona Joana, a senhora está comigo. Eu poderia então aqui listar vários textos bíblicos onde o Senhor nos instiga a orar. Eu vou falar alguns aqui. Se você está anotando, por favor, vai anotando aí. E se você não está anotando, deixa eu falar uma coisa para você. Vou fazer um desafio para você. Eu acho em particular esse momento que nós estamos vivendo agora do culto um momento tão especial, um momento que Deus fala tanto conosco, e eu queria te desafiar. A partir de domingo que vem, na sua bolsa, no seu bolso, em alguma coisa, traga um bloquinho de anotação. Traga um lápis, uma caneta, ou se você tem um bloco de notas aí no seu celular, abre ele. O Senhor vai falar com você, o Senhor está falando comigo aqui, e quando o Senhor fala com você, anota, porque a gente tem a deficiência de esquecer do que Deus fala com a gente, não é? Anote. Depois, quando você chega na sua casa, você relê aquilo durante a semana, deixa Deus continuar falando com você. Se você pode, se você quer ouvir esse chamado, esse desafio meu aí, semana que vem, faz favor, traga alguma coisa para você anotar o que Deus vai falando com você. Uma pessoa disse para mim assim: pastor, eu confio na minha cabeça. A pessoa que me falou isso tem 62, você acha que eu confio na cabeça dele? Já não é uma cabecinha de 30, irmão. Nada contra quem tem 62, tá bom? Hã? Aí, tá vendo? Então vamos lá, eu quero citar alguns textos rapidinho aqui, vai anotando aí. Efésios capítulo 6, verso de número 18, a palavra nos diz: orai em todo o tempo. Colossenses capítulo 4, versículo 12, perseverai na oração e na súplica. Filipenses 4:6, sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus, através da oração, súplica e ação de graça. 1 Tessalonicenses 5:17, orai sem cessar. 1 Timóteo 2:18, quero que os varões orem em todo lugar, levantando mão santa, sem ira e nem contenda. Jeremias 29:12, orarei a mim e eu vos ouvirei. Passarei a clamar a mim
e eu os libertarei. Querido, eu poderia falar aqui mais inúmeros textos que nos instigaria e nos levaria para esse lugar de oração, e você pode depois caçar na sua Bíblia aí vários versículos bíblicos onde a palavra vai falar para nós a respeito de oração. Eu preciso estar no lugar de oração, eu preciso estar no ambiente de oração. Pastor, mas por que é tão importante viver debaixo desse ambiente de oração, desse lugar do secreto? Eu quero falar com você hoje então, rapidamente, sobre 5 benefícios de se viver nesse ambiente de oração. O primeiro dele é porque as nossas orações sempre são ouvidas. Atos capítulo 10, verso de número 4, vai nos falar a respeito de um homem chamado Cornélio. Como tem bastante tópico aqui, eu não vou ler todos os versículos, eu vou falando, você vai anotando, senão depois essa mensagem fica salva no nosso canal do YouTube, você pode rever lá também. Vai falar de um homem chamado Cornélio. Cornélio ainda não conhecia o Senhor, Cornélio ainda não tinha experiências com o Senhor, mas Cornélio ouve falar a respeito de Deus, e Cornélio começa em uma busca de oração pelo Senhor. A palavra diz que todos os dias Cornélio orava ao Senhor, e a palavra vai dizer que em um desses dias, no capítulo 10, a partir do verso número 4, que por volta das 3 horas da tarde, Cornélio estava orando, e o anjo do Senhor aparece a ele, e diz para ele: Cornélio, as suas orações foram ouvidas, e as suas esmolas e ajuda aos pobres foram recebidas diante de Deus como um memorial. Querido, esse homem ainda não tinha experiências com o Senhor, esse homem ainda não tinha conseguido entrar em um nível, em uma dimensão que talvez eu e você estivéssemos, mas ele ouve falar a respeito de um Deus, e ele começa a buscar esse Deus através da oração, e de repente, em um desses dias de oração, o anjo do Senhor aparece para ele. E sabe qual é a mensagem do Senhor para ele? Eu ouvi a sua oração. Querido, tem gente que tem o costume de dizer assim: eu preciso gastar tempo em oração. Irmão, deixa eu ensinar para você uma coisa. Você recebeu o pagamento e pagou suas contas, e sobrou R$150 na sua carteira. Daí você foi dar uma voltinha no shopping, e a hora que você saiu do shopping, você não tinha mais nem um centavo na sua carteira. O que é isso? Gastar. Você gastou R$150. Na maioria das vezes gastou com o que não precisava, com o que não tinha necessidade. Gastou, né? Se você for mais do meu lado, gastou com comida ainda, não é? Isso é gastar, irmão. É um dinheiro que você perdeu. Você comprou uma coisa inútil, ou você comeu. Depois, o que vai acontecer? Você vai lá, vai no banheiro, põe o que você comeu para fora, acabou. Isso é gastar. Mas existe um negócio chamado investir. Quem já ouviu falar nisso? Todo mundo, né? Deixa eu dizer uma coisa para você. Oração a gente não gasta, oração a gente investe, porque não existe oração que não é ouvida pelo Senhor e respondida. Então você não vai gastar tempo com oração, você vai investir tempo em oração, você vai investir tempo com o seu Deus. E sabendo, querido, que todas as vezes que eu me dobro, que eu me ajoelho, ou que eu estou caminhando, ou que eu estou no meu carro, e eu digo assim: Deus, onde Deus está nesse momento? Lavando a louça? Tirando um cochilo?
Diga comigo, ouvindo. Querido, quem vive num ambiente de oração tem um benefício que os outros não têm. Deus ouve a voz dele, Deus ouve a súplica dele, Deus ouve o clamor dele, Deus ouve o choro dele. E querido, ninguém pode tirar de nós as palavras que nós falamos em oração. Ninguém rouba do Senhor as palavras que foram faladas por nós em oração. Quem está comigo? Quem está entendendo? O primeiro benefício, o primeiro motivo para viver num lugar de oração é porque nós temos um Deus que nos ouve. A palavra vai nos dizer em Salmo 150 que os ouvidos dele não estão tapados para que não nos escute, eles estão abertos, ele nos ouve, ele ouve o seu clamor, ele ouve o seu choro, ele ouve o seu gemido, ele ouve quando você diz: Senhor, ninguém mais está me ouvindo, ele está ouvindo, ele está com você. Então, querido, vale a pena viver no lugar da obediência, no lugar da oração, no lugar do secreto. O Senhor nos ouve, Ele ouve a nossa voz. Ele ouviu a voz de Cornélio. Cornélio teve o privilégio da sua casa ser a primeira casa gentílica que recebe o dom do Espírito Santo. Mas, querido, essa é uma conquista que não foi vencida porque ele conhecia alguém importante. Essa conquista não foi uma conquista que aconteceu porque ele tinha contatos, porque ele tinha influências. Essa conquista aconteceu porque ele se pôs no melhor lugar que existe para estar, o lugar do secreto, o lugar onde eu falo com Deus, o lugar onde eu abro o meu coração, o lugar onde eu exponho as minhas dúvidas. O segundo benefício, o segundo motivo pelo qual nós precisamos viver no lugar do secreto, diga comigo assim: em meio à oração, nós recebemos direção de Deus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso número 11, vai narrar a história. Paulo tinha acabado de ter uma experiência com Jesus, caiu da montaria, ficou cego, está lá 3 dias cego. De repente Ananias está orando, e o Senhor fala com Ananias no meio da oração e diz assim: Ananias, tem um homem chamado Paulo, ele está numa rua, chamado Saulo até então, né? Ele está numa rua chamada Direita, na casa, e fala o nome do homem que eu esqueci agora. Vai lá e você vai tocar nos olhos dele e ele vai voltar a enxergar. Mas sabe o que eu acho mais interessante nesse texto? 2 cidades para frente está Paulo orando, e o Senhor começa a falar com Paulo no meio da oração e diz assim: tem um homem, o nome dele é Ananias, eu estou falando com ele agora, e ele vai vir aqui, vai tocar nos seus olhos e você vai voltar a ver. Daí a gente volta para a primeira casa, tem Ananias questionando o Senhor e dizendo assim: Senhor, nós estamos falando da mesma pessoa? Esse homem tem uma carta para prender todo cristão, todo mundo que fala do nome de Deus. Acho que é melhor o Senhor mandar outra pessoa. Daí sabe qual é a resposta de Deus para Ananias? Eu já avisei Paulo que você está indo. Irmão, que maravilhoso isso! Que direção de Deus! Mas de repente, querido, Paulo não ouviria a voz do Senhor, Ananias não ouviria a voz do Senhor se ele tivesse em um outro ambiente. Sabe, Ananias não recebe direção de Deus na hora do almoço. Não diz assim: Ananias estava lá no seu contrafilé na tábua e de repente o Senhor falou com ele: Ananias. O Senhor não falou com ele numa roda de amigos, o Senhor não falou com ele em volta da mesa, o Senhor não falou com ele enquanto ele cantava.
palavra é clara. Ananias estava orando e veio a voz do Senhor e disse: nananana. Daí você vai lá na Bíblia e vai procurar. O pastor falou que tinha nananana aqui, né? Existem direções de Deus no meio do ambiente da oração. No meio da oração, Deus soluciona mistérios ao nosso coração. No meio da oração, Deus nos direciona a como vencer as dificuldades da vida. No meio da oração, Deus revela segredos de como nós vamos chegar até o fim. No meio da oração, Deus libera mistérios ao nosso coração. A palavra vai dizer que os mistérios do Senhor, os segredos do Senhor são para aqueles que o temem, e para esses o Senhor dará a saber os termos da sua aliança. Eu acho fantástico esse texto. Ele está dizendo: quem tem intimidade com o Senhor, quem anda junto com o Senhor, para esses o Senhor vai revelar mistérios. Quer receber direção de Deus, querido? Persevera no lugar da oração. Quer ouvir a voz do Senhor? Persevera no lugar da oração. Quer saber para onde você vai, onde você volta, que porta que você entra, qual porta você não entra? Vai para o lugar da oração. Quer saber se é tempo de fazer esse negócio? Quer saber se é tempo de entrar nessa sociedade? Se essa sociedade é de Deus? O que você quer saber? Existe direção no lugar secreto da oração. Nós estávamos há uns anos atrás com o Miguel passando por uns problemas de saúde bem sérios. E ele precisava passar por uma consulta. Não lembro agora a especialidade do médico certinho. E nós fomos ver para marcar a consulta e era caro, era 350, se não me engano, a consulta. Para chegar lá, e era um senhorzinho quase morrendo, coitado. Acho que o preço tinha a ver com o tempo de experiência, entendeu? Como ele tinha muita, estava bem caro. E eu estava orando e falando com Deus, e falando: Deus, eu não tenho esse dinheiro. E eu recebi uma direção de Deus muito clara. O Senhor disse para mim: marca a consulta. Agora lascou, foi com tudo. Fui até a Marina, não falei nada para ela, o que o Senhor tinha falado comigo. E falei para ela: amor, o que nós vamos fazer? A gente precisa passar ele na consulta, a gente precisa saber o que está acontecendo com ele. A gente está vendo ele definhando na nossa frente. E a Marina disse para mim assim: nós vamos marcar, e eu tenho certeza que Deus vai fazer alguma coisa. Falei: ufa, estamos na mesma visão. Isso era uma sexta-feira, ligamos lá e marcamos a consulta para ele na segunda. Passou sexta o dia inteiro, à noite, nada de Deus fazer nada, falar nada. Sábado inteirinho, nada. Eu ainda fazia o seminário, Rogate, e eu estava na aula nesse final de semana. No domingo de manhã meu coração começou a desesperar. Eu fui até o banheiro e eu falei: Deus, eu tenho certeza absoluta no meu coração que a voz que eu ouvi foi a tua voz, e o Senhor disse que eu podia marcar a consulta. Então eu tenho certeza que o Senhor vai prover. Mas Deus, o troço está ficando feio aqui dentro. Então o que o Senhor tiver que fazer, faz logo. Saí do banheiro, voltei para a sala. Acabou a aula meio-dia, nós fomos para casa. Irmão, eu já tive muita experiência de provisão do Senhor. Mas quando mexe com o filho da gente, marca.
E eu saí do seminário e liguei meu celular, que ele ficava desligado, e eu vi que uma pessoa tinha me ligado, acho que 13 ou 14 vezes, não lembro. Achei estranho, cheguei em casa, eu entrei em casa, a pessoa me ligou de novo e disse: você está na sua casa? Eu falei: tô. A pessoa falou: sai para fora. E eu saí. E a pessoa parou com o carro, mandou eu entrar dentro do carro, e a pessoa falou para mim assim: não me pergunta, eu não sei, eu não entendo, eu nunca senti isso na minha vida, mas eu acordei com você na minha cabeça e com um valor, e Deus mandou te entregar, e se eu não viesse aqui entregar esse envelope, eu ia morrer. Começou a acelerar meu coração, minha boca secar, eu falei: eu preciso. E ele falou: não estou entendendo nada. A única coisa, irmão, que eu consegui fazer foi: eu tô. Entramos para dentro, orei com ele, abençoei ele, entramos para dentro. Irmão, essa pessoa foi entender o que estava acontecendo no outro domingo, que a gente contou o testemunho aqui na igreja. Nós pagamos a consulta. O médico pediu mais uns exames, que ficaram em 500 e poucos reais, e mais uma medicação que ficou em 100 e tanto. Tinha R$1.000 no envelope. Eu lembro que sobrou coisa de um realzinho, um centavinho do dinheiro que tinha no envelope. Até aquilo que eu não sabia que eu ia gastar, que era o exame e o remédio, o Senhor já sabia e preparou. Mas, querido, deixa eu falar uma coisa para você. Se eu não tivesse entrado no ambiente de oração, ouvido a voz do Senhor, recebido uma direção de Deus e colocado em prática, eu nunca teria esse milagre para contar na minha vida. O Senhor ia abrir a porta de outro jeito, Ele ia fazer de outro jeito, mas Ele quer revelar os mistérios dEle ao nosso coração. Ele quer liberar direção à nossa vida, e isso não vai acontecer no lugar da reclamação, no lugar da chateação, no lugar... Não, isso vai acontecer no ambiente da oração. Existem mistérios de Deus a ser revelado ao meu e ao seu coração, e Deus está olhando para nós hoje dizendo: vai para o secreto. Não reclama, não questiona, não murmura, vai para o secreto. Derrama o seu coração lá, abre o seu melhor lá, coloca tudo diante de Deus, as suas falhas, as suas debilidades, as suas fraquezas, e direções de Deus vão vir até você, e eu tenho certeza que a sua vida vai fluir como nunca fluiu antes. Eu estou aleluiado demais hoje. Terceiro benefício de se viver nesse lugar de oração: em meio à oração, os empecilhos são arrancados da nossa vida. Atos capítulo 16, verso 25, vai falar sobre Paulo e Silas. Paulo e Silas estavam pregando na cidade, e a palavra diz que vinha uma mulher atrás de Paulo e Silas, dizendo assim: olha, esses aí são os homens que anunciam as boas novas de Deus. E essa mulher começa a incomodar o coração de Paulo, e Paulo diz: isso não é de Deus não. E a palavra diz que no segundo dia, quando essa mulher vem gritando de novo atrás de Paulo e Silas, Paulo vira para ele e fala: eu te repreendo, espírito maligno, em nome de Jesus. Essa mulher tinha nela um espírito de adivinhação, e ela é liberta naquele momento. E de repente, os homens que ganhavam dinheiro com as adivinhações que essa mulher fazia ficam furiosos. Paulo e Silas é preso, eles são açoitados. Imagine você, esses homens estão fazendo a obra de Deus, eles estão fazendo aquilo que Deus mandou eles fazerem. Deixa eu dizer uma coisa para você: a obediência não vai nos ausentar dos problemas da vida. Obedecendo, passa por problema também. Uma novidade boa, você não sabia, estou te avisando. Mas de repente, Paulo e Silas poderiam estar ali reclamando da dor, porque você imagina, eles foram chicoteados. Eu não sei se arrancou couro, se não arrancou, não sei qual foi o nível das chicotadas que eles levaram, mas eles poderiam estar fazendo qualquer coisa, irmão, se sentindo a vítima do momento. Olha aqui, nós estamos fazendo a obra de Deus, e olha o que nos acontece.
Mas a palavra diz que por volta da meia-noite, Paulo e Silas começam a orar. E mais que orar, eles começam a cantar louvores ao Senhor. E de repente vem um terremoto. Irmão, essa é a parte que eu mais gosto. O terremoto abriu a prisão. As correntes que prendiam eles caíam. Repara uma coisa comigo. A gente menciona o poder de Deus, mas a gente não menciona talvez a totalidade do que está acontecendo. Vem um terremoto forte o suficiente para romper a porta e a porta se abrir. Espera aí comigo. Um terremoto tão forte não derrubaria as paredes, o teto? Deus manda um terremoto e Ele concentra o terremoto. Vocês vão atingir a porta e as correntes. A parede vai ficar no lugar, o teto vai ficar no lugar, Paulo e Silas vão ficar no lugar. Irmão, eu não sei você, onde que eu posso ir aqui que eu não vou fugir da câmera? Até onde? Para lá não pode, né? Para lá pode? Lá não, aqui, eu vou aqui então. Eu imagino que Paulo e Silas estão ali, e de repente começa o terremoto, e o Senhor fala assim: anjo, vai ali, agarra naquela parede ali, vai outro lá, vai outro lá, vai outro no teto. Daí um desavisado vai segurar a porta. Deus, não, a porta não, deixa a porta livre. Irmão, não me impressiona o fato do terremoto. Me impressiona foi que o terremoto só destruiu duas coisas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes os terremotos que Deus deixa acontecer na nossa vida tem um objetivo, é derrubar aquilo que é abalável, para que o que é inabalável permaneça. Não vem para destruir, a parede não vai cair, o teto não vai cair, você não vai ser soterrado, não, Deus vai tirar só o empecilho. Eu amo esse texto, porque tem outra coisa impressionante aqui. Não é só a porta e a corrente de Paulo e Silas que caem, não. A palavra diz que todos que estavam lá, a corrente de todo mundo caiu, todas as portas da prisão se abriu. Deixa eu dizer uma coisa para você. O que Deus quer fazer na nossa vida, querido, Deus não é um Deus egoísta, que olha só para você, para o queridinho dele. Deus quer fazer algo em você que vai chacoalhar a sua vida e vai te abençoar, mas vai abençoar o vizinho da direita ou da esquerda, vai abençoar os seus filhos, vai abençoar os seus pais, vai abençoar aquilo que você tem por herança e descendência, e gente que estiver passando na rua na hora que Deus te abençoar, vai ser atingido pela bênção também. Muitas pessoas não têm os empecilhos, as algemas, as portas das prisões não se abrem, porque escolhem murmurar, reclamar, questionar, afrontar Deus, em vez de ir para o lugar secreto e dizer: Deus, existem correntes, mas elas não são mais poderosas que o Senhor. Querido, se o povo de Deus falha na oração, ele falhou em todo o resto. Sabe o que eu gosto e eu estou gostando daqui hoje? Deus está fazendo duas coisas com a gente. Primeiro, olhando para nós e falando: vocês são bem do sem vergonha. E o segundo, Ele está olhando para nós e dizendo: mas vai que eu vou revelar segredos ao seu coração. Vai que eu vou fazer você viver milagres. Quarto motivo: no ambiente da oração, Deus nos usa para interceder e milagres acontecem. Não estamos falando de nós agora mesmo. A algema e a prisão era de Paulo e Silas. Agora Deus está nos fazendo olhar agora para os outros.
Atos dos Apóstolos, capítulo 12, verso número 5, vai dizer que Pedro está preso. Pedro foi preso, e a igreja, que podia estar fazendo inúmeras coisas, eles decidem se reunir e orar por Pedro, e começar a interceder por Pedro, dizendo: Deus, intervém nessa situação. E diz que Pedro está lá preso, bem pleno. Não tem problema ser preso, não pode perder a classe. Pedro está pleno ali, entendeu? De repente, ele escuta a porta abrindo. A palavra diz que o anjo do Senhor vem, abre a porta e diz para Pedro: vai, a igreja está lá te esperando. Os guardas estão dormindo. Pastor, o que aconteceu lá? Os anjos entraram, pegaram eles no colo e começaram a cantar nana, nenê, não sei. Mas querido, a igreja está intercedendo por Pedro, a igreja está orando por Pedro, a igreja está clamando por um milagre. E Deus está olhando e dizendo: nossa, está bonito isso, todo mundo se juntou. Eu imagino que Deus está olhando e dizendo assim: olha, eu achava que crente se juntava só para comer. Não é. Eles se reúnem para orar também. Anjo, vai lá, abre a porta da prisão. Não quebrou parede, ele não saiu pela janela, ele saiu pela porta. Mas querido, a igreja não experimentaria esse milagre se não entrasse nesse lugar de oração. Nós estamos vivendo um tempo louco, não estamos? Está tudo virando, não é? O culto voltou, quanta gente não voltou para o culto? Satanás está fazendo uma arruaça. Querido, nós nunca atendemos tanto na nossa vida ministerial como temos atendido nesses últimos dias. Casamento acabando, gente querendo se suicidar. Deixa eu dizer uma coisa: vai adiantar a igreja se reunir com um bando de gente que questiona e reclama, e ir para a praça e clamar: fora governo. Efésios diz que a nossa luta não é contra a carne e sangue, é com principados e potestades. Mas a minha pergunta para nós hoje, não estou falando para você e nem para mim, eu estou falando para nós como uma igreja, como um corpo, é: será que nós temos feito a nossa parte do ambiente de oração? Será que nós estamos clamando tudo que nós precisávamos clamar? Será que nós estamos intercedendo por aqueles que estão se perdendo? Tudo que a gente precisava? Será que nós estamos entrando nesse lugar e dizendo: eu não aceito perder ninguém para o inimigo? Irmão, de vez em quando a gente precisa ser ousado. Estava orando por uma pessoa, um problema, sabe, aos olhos humanos difícil, a pessoa irredutível, não me dava brecha para entrar, para ajudar. Estou sentado em casa e orando e falando com o Senhor e falando: Deus, faz alguma coisa, me ajuda. Eu abro a Bíblia para ler no meu tempo devocional, e eu começo a ler o texto que abriu ali. Não escolhi nenhum aquele dia, e a hora que eu comecei a ler e já não aguentei terminar de ler o versículo, que eu caí na gargalhada. Eu abri e comecei a ler: porque clamas a mim, Moisés, diga ao povo de Israel que marche.
Eu falei: Deus, não precisa dizer, você entendeu o que é que eu desenho, eu já entendi. Eu me levantei do lugar que eu estava e eu disse: Satanás, na minha casa você não está, mas onde você está, você me ouve, que eu estou falando no mundo espiritual agora. Eu estou te dando uma ordem, solta o pensamento dessa pessoa, o raciocínio dela, tudo que você tem colocado de mentira lá, eu te dou uma ordem agora, em nome de Jesus. No mesmo dia a pessoa mandou uma mensagem para mim e disse assim: podemos conversar? Nós estamos tentando ganhar na conversa, nós estamos tentando ganhar na insistência. Não, eu vou mandar recado até cansar e me responder. Vai para o secreto, entra no mundo espiritual, diga: Satanás, retira as suas mãos daí, retira as suas mãos dessa vida, dessa família, dessa pessoa, da minha empresa. Estou te dando uma ordem. Nós somos passivos, nós não entendemos a nossa posição em Deus. A gente tenta ganhar questionando, criticando, muitas vezes retrucando, entrando em brigas e confusões. Não, vai para o secreto, persevere em oração. Diga: eu te resisto, Satanás, porque a palavra diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Olha para quem está do seu lado, com muito amor e carinho, faz uma cara bem assim de dengo para essa pessoa e diz assim: cria vergonha nessa cara. Agora faz uma carinha assim de fofo de novo. Último benefício de perseverar no ambiente da oração é que em meio à oração o poder de Deus é derramado sobre as nossas vidas. Abre comigo aí Atos capítulo 4. Atos capítulo 4, verso de número 29. Atos 4, 29 diz assim: agora, pois, ó Senhor, considera as ameaças feitas a nós, e capacita os teus servos para proclamarem a tua palavra com toda a ousadia e intrepidez. Estende a tua mão para curar e realizar sinais, maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. E assim que eles terminaram de orar, tremeu o lugar em que eles estavam reunidos, e todos ficaram plenos e cheios do Espírito Santo, e com toda coragem e ousadia saíram e anunciavam a palavra de Deus. Irmão, a primeira perseguição está querendo se instalar aqui já. O povo de Deus começa a ser perseguido, e de repente eles se reúnem e decidem fazer uma oração, e nessa oração eles apresentam ao Senhor tudo que eles estavam vivendo, as ameaças, o que estava acontecendo, as afrontas, e esse é o final da oração. E depois de falar tudo que eles tinham para falar, eles dizem assim: então considera agora, Senhor, as ameaças que eles têm feito ao teu povo. Daí o texto vai continuar e eles falam assim: mata todo mundo, Senhor, porque, né, quem me viu passar na prova agora vai arrepender. Não, tá isso que está lá? Ele diz: o Senhor considera o que eles estão falando. Eles são com o Senhor. Às vezes a gente quer dar uma ajudinha para Deus, né? Castiga ele, Senhor. Mata. Isso não é oração, irmão. Isso é... vou nem comentar.
Ele está dizendo: Senhor, o Senhor está vendo tudo que eles estão fazendo, eu entrego nas suas mãos. Capacita a gente. Capacita a gente a vencer. Deixa eu dizer uma coisa para você, querida. Bem queria eu que o ambiente da oração fosse um ambiente onde a gente entra com um problema, entrega aquele problema na mão do Senhor, e a hora que a gente sai daquele momento de oração, cadê o problema? Sumiu. Seria tão bom, não seria? Pastor, então qual que é a diferença de orar ou não orar no meio do problema? Diga comigo: capacitação. E terminando eles de orar, tremeu o lugar em que eles estavam reunidos. Todos ficaram plenos e cheios do Espírito Santo, e com coragem e ousadia anunciavam a palavra de Deus. Irmão, quando nós entramos no lugar secreto, quando nós entramos no nosso lugar de oração, no nosso tempo de oração com Deus, a gente até pode entrar destruído, cansado, estressado, a armadura toda amassada, de tanto lutar. Mas de repente, quando a gente entrega tudo isso nas mãos do Senhor e diz: Senhor, capacita o teu servo, capacita a tua serva, vem sobre nós o Espírito Santo, Ele nos enche. Irmão, eu não sei se você já teve essa experiência, e você levanta depois de uma oração, onde você sentiu a presença de Deus, e você levanta dali, irmão, cadê o cansaço? Cadê a falta de coragem? Cadê os arranhões, os amassados? Você levanta renovado, você levanta fortalecido, você começa a marchar no meio do campo de batalha. Sabe o que é mais lindo? Você vence, porque você é bom, porque você é bonitinho, porque no ambiente da oração, Deus derrama sobre nós força, Deus derrama sobre nós coragem, Deus derrama sobre nós ousadia, Deus derrama sobre nós capacitação. E quando a gente sai desse ambiente, querido, não existe barreira, não existe muralha, não existe inferno, não existe nada que possa nos vencer. Está cansado hoje? Está sobrecarregado? Está depressivo? Não aguenta mais? Deus está olhando para você hoje dizendo: vem, eu quero te renovar. Vem que eu quero dar forças para você. Vem que eu quero soprar vida em você. Mas querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Não existe outro lugar onde isso vai acontecer com a gente. Você vai ser ouvido, você vai receber direção, os empecilhos vão ser arrancados, você vai interceder e gente vai ser abençoada, e você vai ser renovado, revestido e fortalecido no secreto. Mateus 5: quando orares ao Senhor, entra no teu quarto, fecha a porta, o Deus que te vê em secreto vai te recompensar. Feche os seus olhos, fique de pé. Não sei como você está aqui hoje. Mas eu sei de uma coisa, querido. O Senhor está aqui. E Ele só está esperando você entrar no ambiente de oração para revelar segredos ao seu coração, para soprar força, ânimo, vida em você.
Mas Ele está olhando para você e está dizendo: dá o primeiro passo. Dá o primeiro passo. Entra no ambiente do secreto. Pastor, mas eu posso fazer isso aqui, eu posso fazer isso agora? Pode. Abre o seu coração para Ele aí no seu lugar. Sabe, essa é a hora de você dizer: Deus, eu estou tão cansado. Diga para o Senhor: eu tenho lutado tanto. Abre o seu coração para Ele, feche os seus olhos. Diga para Ele: vem sobre mim, Espírito Santo. Talvez essa é a noite de você dizer para Ele: eu preciso de um ânimo novo. Talvez essa seja a noite de você dizer para Ele: eu preciso de força, eu não tenho mais força. Ele está pronto para revelar os segredos do coração dele a você. Tudo que Ele está te pedindo é: ame o lugar do secreto, ame o lugar da oração, ame estar comigo. É lá que eu te renovo, é lá que eu te fortaleço, é lá que eu curo suas feridas. Eu sinto a Tua presença aqui, Espírito Santo. Eu sinto a Tua brisa suave sobre nós.